Bom dia, lindeza. Bom dia. Vocês estão me ouvindo direitinho? Bom dia, maravilhosa. Bom dia, bom dia. Todo mundo pontual, que coisa linda, olha. Bom dia, lindezas. Um domingo abençoado para nós, que assim seja. Tá ouvindo bem? Ai, perfeito. Um domingo de chuvinha por aqui. Como vocês estão? Todo mundo bem? Bom dia, Lidinha. Vamos para a nossa reflexão do dia, né? No trabalho, mas vou tentar acompanhar. Se não conseguir, fica gravado depois, Lu. Depois você assiste, tá? Bom trabalho para você. Aí o sol abriu depois de 2 dias de temporal. Nossa. Você tá onde, Chalice? Aqui no Rio tava sol, aí o tempo mudou, aí tá uma chuvinha, faz sol, chove, faz sol. Estou linda e maravilhosa, e você? Linda e maravilhosa também. Ai. Caruaru, Pernambuco. Tá chovendo muito por aí, é? Bom dia, Kate. E aí, gente, vamos então começar, né, pra gente não se atrasar muito. Ontem falei pra caramba. Muito, é. Ai, Deus proteja vocês. Que chuva é bom, mas temporal dá, né, sempre um prejuízozinho. 40 graus. Aqui tá assim, ô Lídia, que faz sol de 40 graus, às vezes de 50. E no outro dia chove. Aí quem é alérgica como eu fica com essa tosse chata. Ontem, né, nós falávamos sobre esperar o tempo certo, né? E hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês têm medo de dar certo ou de dar errado? Porque acho que também tem um pouco a ver com essa questão de esperar o tempo certo, né? Porque às vezes a gente acha que está esperando o tempo certo e está travado por medo, né? Você acha que você tem medo de dar certo ou de dar errado? Porque muitas vezes a gente acha que tem medo de dar errado, né? Só que a verdade é que o nosso cérebro, ele nos mantém no que é seguro. Então, muitas vezes a gente não consegue seguir adiante, a gente acha que é medo de dar errado, porque o nosso cérebro nos trava. Porque ele tem medo do que é novo, do que é desconhecido. É isso, Pri. Muitas vezes a gente acredita que é medo de dar errado e, na verdade, é medo de dar certo. Porque o nosso cérebro, né, ele tem um mecanismo de defesa, ele vai querer sempre manter a gente seguro. E o que é seguro para o nosso cérebro? Ficar naquilo que a gente já conhece, né, naquilo que ele acha que é seguro, mesmo que isso trave a gente, mesmo que isso impeça a gente de evoluir. O nosso cérebro ele vai manter a gente aqui paradinho no que ele já conhece, né? Porque aí ele já sabe como agir nessa situação. Então, o medo de dar certo é muito mais profundo, é isso, medo de sair da zona de conforto. O nosso cérebro ele vai sempre manter a gente no que é seguro, né? No que para ele é confiável, no que para ele ali ele está é uma questão de sobrevivência, né? Então ele vai manter a gente no que já é conhecido.
Então, por isso a gente trava. Muitas vezes não por medo de dar errado, mas por medo de dar certo. Por quê? Porque o certo vai exigir uma nova versão de você, né? O medo de dar certo. Vai exigir essa nova versão de você, mais responsável, né? Porque com o sucesso vem novas responsabilidades, vem não é isso aí, gente, peraí, imprevisibilidades, né? A gente sai do previsível e vai para o que é imprevisível, para diversas possibilidades. E aí o nosso cérebro faz o quê? Ele buga, né? Ele trava a gente. Porque ele quer o nosso bem, aquilo ali é um mecanismo de defesa. Então, muitas vezes, a gente acaba acreditando que é o medo de dar errado, mas é o medo de dar certo. E aí a gente não consegue seguir em frente, a gente não consegue sair do lugar. E aí o que a gente faz? Acaba desistindo. Isso, né, Pri? Também. A Pri colocou aqui que, na real, muitas vezes não acreditamos em nós mesmos. Tem lógica. O agora já é conhecido, mesmo que esteja ruim. Sim. Uma vez eu ouvi, foi quem? A gente ri de nervoso, né, às vezes. Eu vi uma live com a Renata Peixoto que ela falava assim, que a gente está dentro de uma poça de bosta, mas a gente permanece ali por quê? Porque tá quentinho, tá confortável, a gente já conhece e a gente fica ali, né? Então, a gente tem medo realmente de dar errado. Porque dar certo vai exigir muito mais da gente. Você vai ter que sustentar, né? A gente estava falando, né, sobre sustentar o que a gente deseja. Você vai ter que sustentar essa sua nova versão. Então, vai exigir muito mais de você. E aí o seu cérebro não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Se der certo, o que vai acontecer? Aí o cérebro buga, porque ele não tá, né? Ele não consegue prever lá na frente, ele só consegue ver o que tá aqui. Então ele te segura aqui para que você, né, não vá para o desconhecido. Já ouvi essa explicação da poça de bosta. Tem lógica, né? É horrível, mas é o que acontece, porque a gente tem medo, não de dar errado, mas a gente tem medo do desconhecido, do novo, né? Então, esse medo do desconhecido, esse medo do novo, medo do que vai ser exigido da gente, é o que nos paralisa, né? É esse medo de dar certo, porque se der certo, se você fizer sucesso no que você almeja, isso vai exigir muito mais de você. Você vai ficar exposto ao julgamento, exposto a comparações. E o nosso cérebro, ele não quer isso, ele quer manter a gente seguro, que a função dele, né, é esse mecanismo de sobrevivência, te manter aqui, porque aqui é seguro. Então, como que você vai lá para o desconhecido? Então, a pergunta que eu vou deixar para vocês, para essa reflexão do dia, é o que você tem tentado evitar por medo de não dar conta, se der certo? O que você tem tentado evitar por medo de não dar conta, se der certo? Eu até anotei essa frase porque... O que você tem tentado evitar por medo de não dar conta, se der certo? Porque é esse medo que paralisa a gente. Não é o medo de dar errado, né? Porque a gente vai ficar aqui no que está, como a Pri falou, né, na nossa zona de conforto. A Lídia colocou um negócio interessante aqui, ó. Eu penso que esse medo vem do útero. Quando estamos lá dentro, estamos protegidos para o choro quando nascemos. É verdade. A gente está lá quietinho, né? Bonitinho. Na nossa zona de conforto, estamos ali há 9 meses,
quietinho ali, quentinho, no nosso conforto, na barriguinha da mamãe. E aí, de repente, a gente é o quê? Arrancado para o novo, né? Para algo que a gente não sabe o que esperar dali. E aí a gente faz o quê? A gente chora quando nasce, né, Lid? Por medo. Faz sentido, né? A gente está saindo do que era confortável para o novo, né? Na verdade, a gente está sendo puxado, né? Quando o parto é normal, a criança ainda sai por vontade própria, né? É espontâneo. Eu acho que quando é uma cesariana, deve dar essa sensação, né? De que você está sendo arrancado dali e jogado no mundo. Então, faz sentido sim. Porque você está indo ali para o desconhecido. Por isso que a gente chora, né? Total sentido, Lídia. E então, essa vai ser a nossa reflexão do dia, né? O que você observa que tem evitado por medo de não dar conta, se der certo, né? A gente tem medo de ficar exposto, de ser julgado, das cobranças, né? Porque se a gente evolui, se a gente vai para um outro patamar, as cobranças são ainda maiores, né? Então, isso tudo é o que nos causa medo. O medo desse desconhecido, né? O que vai vir com o sucesso? O que vai vir se eu alcançar aquele sonho, se eu alcançar aquele objetivo? Então, essa é a nossa reflexão do dia de hoje, que eu acho que tem tudo a ver com a de ontem, né? Porque ontem foi essa questão de esperar o tempo certo. E muitas vezes a gente diz que está esperando o tempo certo, eu não estou me preparando, estou esperando o tempo certo. E na verdade a gente está ali se travando por medo de dar o próximo passo. Tem uma frase que eu adoro que é: coloca o pé, acho que é assim, coloca o pé que Deus coloca o chão. Se a gente não fizer isso, se a gente não der, né, o primeiro passo, a gente vai ficar ali, naquela valinha lá que eu já falei, naquela poça lá que eu já falei. E a gente não vai sair do lugar. Medo do julgamento, né, Lídia? Sim. Medo do julgamento, medo de ficar sendo comparado, né? Sempre vai ter julgamento. Você fazendo ou você não fazendo. Se tem uma coisa que eu aprendi, né, com essa questão de trabalhar na internet, que era algo que quem já está me seguindo aqui há bastante tempo, eu sempre falo sobre isso, que foi algo muito desafiador para mim. Eu não fazia vídeo nem familiar, que dirá vídeo na internet. E ultrapassar essa barreira para mim foi muito desafiador, justamente por isso. Por medo do julgamento, por medo das comparações, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba se comparando e essa é a pior coisa, né? Porque você vê o vídeo de uma colega, mas essa colega já está ali há mais tempo que você. Você está, né, num outro ponto. Então, a gente começa nessa comparação. A comparação também é horrível, né? Medo de ser julgado pelas pessoas. Mas a verdade é que nós vamos estar sempre sendo julgados. Se você faz e se você não faz. Então, às vezes, a gente fica se privando de fazer algo porque vai ser julgado e deixa de fazer. Quando, na verdade, já estão julgando a gente porque a gente não fez. Fulano não faz nada, né? Nossa, a vida de fulano não anda porque fulano não estuda, não trabalha, não quer nada com nada. Já estão julgando a gente. E se a gente segue em frente, se a gente consegue, vão julgar também. Então, de qualquer forma, vão julgar a gente. Então, que julguem a gente, pelo menos enquanto a gente está correndo atrás do nosso, né? Correndo atrás do nosso sonho, fazendo as nossas coisas. Então, não se paralisem, né? Por medo de dar certo. É difícil, é desafiador. Muitas vezes é como diz nessa frase, né? Coloca o pé que Deus coloca o chão. A gente não está vendo o que vem na frente. A gente nunca vai saber o que vai vir. Mas se a gente não der o passo, a gente também não vai saber como vai ser. Como seria? É melhor a gente ser julgado do que viver no e se? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse dado o passo?
né? E se eu tivesse decidido por aquela outra situação? Então, assim, é melhor viver num julgamento do que viver no e se? E se, né? Então, essa é a reflexão de hoje. Espero que vocês reflitam sobre ela durante o dia, durante a vida, né? Porque várias vezes vão vir os desafios e várias vezes a gente vai sentir medo, né? De dar o passo rumo aos nossos sonhos. E tem uma oraçãozinha aqui, naquele livretinho que eu falei, né? Que vem com o deck, que é de confiança e entrega, que fala assim: Arcanjo Miguel, entrego-te minhas inquietações, meus medos silenciosos, minhas dúvidas mais profundas. Que cada passo seja guiado pela consciência, que cada escolha seja sustentada pela luz e que eu jamais me afaste da minha verdade interior. Que assim seja, sob tua guarda e proteção. Amém. Então eu acho que essa oraçãozinha, pequenininha, mas muito poderosa, muito profunda, serve para essa reflexão. Eu vou tirar foto, vou colocar depois lá, para quando a gente estiver nesse impasse, né? Desse medo de dar certo, que a gente possa pedir auxílio ao Arcanjo Miguel, né? Para que a gente tenha mais consciência das nossas escolhas. E vamos para a nossa oração? Gostou da reflexão, Chalice? Que bom! Então vamos para a nossa oração. Porque ontem falei pra caramba e a gente passou do nosso horário, né? O nosso compromisso aqui são 30 minutinhos, para não prender muito vocês. Então vamos para a nossa oração, fechando os olhos. Deixa eu abrir a oração aqui, gente, pelo amor de Deus. Pronto. Então fecha os olhos, respira fundo. Coloca a sua intenção. Qual a sua intenção para esse ciclo? Sempre pedindo o auxílio e a proteção do Arcanjo Miguel, para que saibamos fazer as escolhas certas e alcançar, né, os nossos sonhos, os nossos objetivos, alcançar a nossa intenção que estamos colocando nesse ciclo. Respira fundo mais uma vez, solta o ar devagar. Mais consciência do nosso valor, isso mesmo, Pri. Que possamos ter mais consciência do nosso valor, de que sim, somos capazes, somos suficientes. A gente pode sempre aprender cada vez mais. Respira fundo mais uma vez. Solta o ar devagar. Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Ai, gente, deixa eu tirar uma coisa. Eu peço ao meu eu superior que feche minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos da minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora, apelo ao Arcanjo Miguel
da 13ª dimensão, para que cele, proteja e complete esta sagrada experiência. Agora apelo ao círculo de segurança da 13ª dimensão, para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Arcanjo Miguel, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que esteja atualmente dentro deste campo. Agora apelo aos mestres ascensionados e aos nossos assistentes crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas. Parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isso, apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original, infundido com a energia dourada de Cristo. Eu sou livre, 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 eu sou livre. Eu, o ser conhecido como, diga o seu nome completo, nesta encarnação particular, por este meio, revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos ou contratos de associação que já não servem a meu bem mais elevado nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as entidades que são ligadas com esses contratos, organizações e associações, às que agora renuncio, que cessem e desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre e em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Para assegurar isto, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah, para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos, energias semeadas que não honram a Deus. Isto inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como Supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe essa liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto adiante e retroativamente, e assim seja. Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus, através do domínio do Cristo, e a dedicar meu ser inteiro, meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo, desde este momento em diante e em retroativo. Mais ainda, dedico minha vida, meu trabalho, tudo o que penso, digo e faço, e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem, à vibração de Cristo também. Ademais, dedico meu ser à minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta como o meu. Havendo declarado tudo isso, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio eu superior para que façam as mudanças em minha vida, para acomodar esta nova dedicação. E peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também. Eu agora declaro isto a Deus,
que seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus. Ao universo e à mente de Deus inteira e a cada ser nela contido, a todos os lugares onde tem estado, experiência das quais tenha participado, e todos os seres que necessitam desta cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim, qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a São Germain, para que ajudem e testemunhem esta cura. Eu os perdoo por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. E o mais importante, eu me perdoo a mim mesma por tudo que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e meu eu superior. Estamos agora, coletivamente, curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados a nossos seres crísticos. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta dimensão, de dor, medo e ira. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas, estão agora liberados e curados. Eu agora apelo a São Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retornem a mim agora em seu estado purificado. Uma vez que estas energias regressem a mim, eu peço que esses canais, através dos quais se drenava minha energia, sejam dissolvidos completamente. Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade. Eu peço que o selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim. Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isto se cumpra, e assim já é. Eu agora peço ao Cristo que esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com seu selo, que eu seja protegida para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador. E assim seja. Eu dou graças a Deus, aos mestres ascensionados, ao comando Asta Cheran, aos anjos e arcanjos e a todos os demais que têm participado nesta cura e elevação contínua do meu ser. Selá, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Está feito, está feito, está feito. E assim já é. Respira fundo, solta o ar devagar e vai voltando no seu tempo, com calma. Vamos tirar a nossa cartinha do dia.
Todo mundo bem? Vamos para nossa cartinha, tá todo mundo aí? Todo mundo comigo? Bom dia, Beatriz. Podemos ir para a cartinha, meus amores? Então, vamos lá. Me ajuda aí. Lado esquerdo, meio ou lado direito? Eu estou bem e linda. Ai, meu Deus, eu não aguento com essa garota. Esquerdo, meio ou direito? Sente aí qual a energia. Lado esquerdo? Muito bem, Solange. Lado esquerdo. Olha que bonita a carta. Uma lua. Tô conseguindo ver? Linda, né? Eu acho linda essas cartas desse baralho. Sentimento profundo. Mesmo na escuridão, a lua ilumina o caminho com suavidade. Confie nas emoções e na intuição como guias neste momento. Nem tudo precisa ser claro agora. Sentir também é uma forma de saber. Que lindo e que profundo mesmo, hein? Cartinha do sentimento profundo. E também tem a ver com o nosso medo aí, hein, gente? Mesmo na escuridão, a lua ilumina o caminho com suavidade. Confie nas emoções e na intuição como guia neste momento. Nem tudo precisa ser claro agora. Seguir também é uma forma de saber. Gente do céu! Arrasou, Solange, na sua intuição aí, ó. Não tem a ver com a nossa reflexão de hoje? Muito profundo mesmo, sentimento profundo. E eu não sei se vocês repararam, foi com você que eu falei ontem, né, Chalice? Que a mensagem do... Eu sempre coloco a mensagem do universo de bom dia lá pra vocês, né? Nos stories. E ela bateu justamente com a mensagem que saiu ontem. Olha. Gratidão, Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel dando sacode na gente, hein? Se faz sentir, faz sentido. Não é, Lidinha? Conectadíssimo com o que a gente acabou de falar. Tudo a ver. Então, vou deixar lá a fotinha para vocês printarem, refletirem. E refletirem também sobre a nossa reflexão do dia. Amanhã, dia 4. Dia 4, né, gente? Perdidíssima. Amanhã, dia 4, hein? Estamos juntos. Um beijo. Também amei. Gratidão. Obrigada pela presença de vocês. A mensagem do universo foi casadinha com a do baralho. Não foi, Chalice? Foi perfeita. Acho que ainda dá para vocês lerem lá. Mas vocês vão ver. Eu botei logo uma atrás da outra. Lê uma e lê a outra para vocês verem como foi assim, ó. Conexão com o Arcanjo Miguel tá maravilhosa. E ele só dando sacode na gente. Gratidão, meus amores. Um ótimo domingo abençoado para todos nós. Que assim seja. Até amanhã, hein? Espero vocês. Beijinho. Tchau, lindeza. Vai ficar gravado, Lidinha. Você faz depois. Não tem problema nenhum, tá bom? Beijo, bom domingo. Fiquem com Deus. Até amanhã.